Olá, aqui hoje com muita satisfação trazemos para você a doutora Ana Paula Guedini Lopes, reumato e médica estética. Nesta oportunidade vamos falar sobre a reumatologia. E eu começo te perguntando, Ana, o que é exatamente a reumatologia? É uma especialidade, Cris, que muitos têm dúvidas, né? Porque até então todos conhecem como reumatismo e na verdade não existe um único reumatismo. A reumatologia abrange mais do que 250 doenças. Então, por exemplo, desde doenças da cartilagem, por exemplo, artrose. O reumatologista também atende as doenças autoimunes, né? O que são as doenças autoimunes? São aquelas doenças em que o próprio organismo produz anticorpo contra o nosso organismo. Então, eu vou dar exemplos bem clássicos, né? O lúpus eritematoso sistêmico, a artrite reumatoide. Reumatologista também trata de problemas da coluna, então, por exemplo, a espondilite anquilosante, até doenças como gota, osteoporose. Então, o reumatologista, ele atende vários tipos de acometimento, principalmente das articulações, que a gente chama de tecido osteomusculares. E quando você fala da cartilagem, seria o desgaste natural da cartilagem? Existem pessoas que têm uma predisposição maior a que esse desgaste seja um pouquinho mais, aconteça mais cedo do que outras. Mas quando a gente fala de artrose, a gente está dizendo do desgaste das cartilagens. Ana, e o paciente, ele procura o médico reumatologista exatamente quando e por quê? A principal queixa é dor. E aí o reumatologista, ele precisa ter o cuidado de investigar as várias causas de dor. Que pode ser uma dor secundária a alguma doença, mas pode ser também aquele quadro que a gente chama de dor crônica, que não necessariamente é por conta de uma lesão de algum órgão, de algum tecido, e que remete muito ao que muitos estão enfrentando no dia a dia, né? Que é o estresse, preocupação, muitas vezes também a falta de tempo, uma atividade física, hábitos de vida não tão adequados. E essa dor física, ela pode inclusive levar a uma depressão, a uma ansiedade, a uma dor emocional, né? Costumamos chamar de fibromialgia. Na verdade, a fibromialgia não é, eu não digo que é uma doença, é um estado de dor crônica amplificada. Mas para a gente chegar na fibromialgia, a gente precisa excluir todas as outras doenças que causam dor. Então, por exemplo, um diabetes descompensado, um problema de tireoide, ou mesmo uma doença reumática, né? Um lúpus, uma artrite reumatoide. E aí que é importante a questão dos métodos de diagnósticos, né? Então, na reumatologia, além do quadro clínico, né, o que o paciente apresenta, a gente também utiliza os exames de laboratório, os exames de imagem que ajuda a gente a definir se aquele queixa atual é consequência de alguma doença, alguma doença, ou se realmente é por conta da fibromialgia. Que aí sim, Cris, a gente percebe que tem muito relação com a questão emocional. E quando a questão é fibromialgia, normalmente a gente trata de maneira multidisciplinar. Não só a presença do médico com a prescrição de medicação, mas principalmente do educador físico que vai orientar uma atividade física, de um psicólogo, né, que vai ajudar esse paciente a resolver, né, alguns problemas de estresse, ansiedade. E muitas vezes a gente precisa de outros especialistas também, né, como o caso do psiquiatra, então, ou do neurologista. Então, a questão do tratamento da fibromialgia é multidisciplinar e não depende só de medicação. A descrição de fibromialgia é desde a década de 60. E só na década de 80 que realmente é uma síndrome que tem sido estudado e muito estudada. Ninguém sabe a origem, o porquê, mas a gente sabe que tem esse componente emocional e não aparece em exame nenhum. Nem exame de imagem, nem exame de laboratório, né? Então, é basicamente clínico. Ô, Ana, quando a gente fala em dor crônica, ela exatamente não tem cura ou ela tem tempos que ela estaciona e depois ela volta, ela vai entrar na reminiscência? Como que é isso? Ela tem cura ou ela não tem exatamente?
Dor crônica, né? A gente diz dor crônica quando ela ultrapassa 3 meses, né? O paciente sente dor. Então, eu acredito que a dor crônica, dependendo da origem, a gente consegue amenizar. Claro que vai ter os períodos de exacerbação. Vou dar um exemplo simples. Paciente que tem um desgaste no joelho, tá super bem clinicamente. Se faz algum esforço, ele vai ter uma piora da dor. E essa dor pode persistir por um tempo. Então, eu vou trabalhar tratando a artrose. No caso da fibromialgia, é impressionante a questão do emocional. Então, o paciente pode estar muito bem controlado. Se ele tem algum momento de estresse, piora a dor, piora a qualidade do sono, piora o emocional. E, ao mesmo tempo, aqueles pacientes que conseguem modificar o estilo de vida, é muito difícil ter piora da dor crônica. É aquele paciente que estabiliza, tem uma qualidade de vida muito boa e ele não percebe a questão da dor crônica. Então, por isso que o tratamento, eu foco muito mais, não na prescrição de analgésicos anti-inflamatório, mas nessa questão das mudanças dos hábitos de vida, inclusive tentar melhorar a qualidade do sono. Porque o paciente descansando, ele acorda mais animado, acorda sem dor, né? E quais são os exames, assim, os exames mais importantes que a pessoa tem que fazer periodicamente para que ela não chegue a sofrer exatamente da dor? Olha, os exames que eu acho fundamentais, né, para todos assim, os meus pacientes, é o hemograma, né? O hemograma é o exame que a gente detecta se tem presença de anemia, alterações das células de defesa do sangue. Exame da tireoide, o TSH é extremamente importante porque pacientes com ou hipertireoidismo ou hipotireoidismo geram um quadro de dor crônica, dor articular. Exames de glicemia, né, de jejum, exame de glicose para detectar diabetes. E na minha área, como as minhas doenças são inflamatórias, eu costumo pedir exames específicos da minha área. Mas de maneira geral, são exames gerais de rotina, né, para detectar se tem um aumento de colesterol, se o rim tá ok, né, um exame de urina. Então é uma avaliação clínica global. Mas não pode esquecer principalmente a tireoide e da glicose. E as vitaminas, né? Vitamina B, vitamina D, que hoje a gente pouco pode sair no sol, né? Com esse raio solar aí terrível. Então a gente fica com carência de vitaminas. Exatamente. É o meu segundo passo sempre, né? E uma outra questão nessa roda da dor aí seria a osteoporose, né? Que às vezes as pessoas imaginam que a osteoporose, a artrite, a artrose, ela só vai acontecer quando a pessoa já chega numa idade avançada, né? Eu, por exemplo, comecei a ter osteoporose aos 30 anos de idade. Muito nova, né, Cris? E vim tratando e com isso eu cheguei à osteopenia e hoje, graças a Deus, está zerado. Mas isso foi graças à medicina preventiva. Que desde o começo eu fiz questão de correr atrás e não deixar que isso se avançasse. A osteoporose, na verdade, é uma doença silenciosa, né, Cris? O problema da osteoporose é o risco de fratura. Então, não é uma doença que gera sintoma, assim como dor. Então, dependendo do fator de risco, as pessoas podem ter osteoporose precoce. Por exemplo, pessoas que usam corticoide durante muito tempo, né? Ou que tem história familiar de osteoporose. Então, mulher, principalmente pós-menopausa, a gente já começa o tratamento preventivo. E é uma boa alimentação, um bom aporte de cálcio e vitamina D e atividade física. Então, se a gente faz esse tratamento preventivo como você fez, Cris, a gente consegue controlar a osteoporose e diminuir o risco de fraturas. Só tá faltando atividade física. Eu sou tua parceira no beach tênis. Ia ser ótimo, ia ser um prazer ter você como parceira. Gente, a Ana tá aqui, mas ela não para na reumatologia. Ela é uma exímia médica estética também. E eu posso assinar embaixo de tudo que ela faz e fala. Mas o nosso tempo aqui, por hoje, acaba aqui. Mas eu já te prometo que nós já estamos num próximo passo e ela vai falar muito sobre a estética e vai passar dicas valiosas para você. Fique com a gente, acompanhe a Ana, mais um programa sobre estética facial, estética, rejuvenescimento, botox, ácido hialurônico e tantos outros procedimentos disponíveis para te deixar mais linda ainda.